Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera, nas nossas telas. Oi, Sardenberg, boa tarde para você, para Cássia, para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde, Vera. Vera Magalhães, a questão é o tema da segurança nacional na sucessão presidencial. Pode parecer cedo, mas os temas já vão se formando, né? O candidato definido mesmo tem um só, né? Que é o presidente Lula. Os outros ainda estão ali se movendo e tal, papapá. Mas o tema segurança está na cara que vai ser bem dominante, né, Vera? Bem dominante, Sardenberg, e o governo Lula resolveu tomar para si esse assunto desde a gestão do Dino no Ministério da Segurança e Justiça e segue na gestão Lewandowski. Mas toma para si com algumas cautelas e algum receio, porque o governo quer ser mais atuante na segurança, ele sabe por pesquisas que a população espera que ele seja mais atuante, mas também não quer assumir um protagonismo total que não está dado pela Constituição e que faça com que a responsabilidade pelo que der errado, também recaia só sobre os ombros do governo federal e não dos estados, que são aqueles que têm a prerrogativa constitucional de tratar desse assunto. Então, é uma espécie de morde-a-sopra. O governo vai, coloca um pé na água, tira, acha que está muito fria, dali a pouco testa de novo a temperatura da água, sem resultados até aqui satisfatórios. Por quê? Porque os estados enfrentam esse problema, cada um à sua maneira, cada um a depender ali do viés político do governador e não tem uma coordenação central ainda. E no Congresso Nacional, todas as vezes em que o governo entrou nesse assunto até aqui, ele sofreu derrotas bastante significativas. Inclusive nesse caso das saidinhas. Era um assunto que não era uma pauta do governo. O Congresso votou por um clamor que existia ali na sociedade pelo fim das saidinhas. O governo o Lula foi aconselhado pela sua ala mais política a não meter a colher nesse problema, não vetar, deixar correr, não era um assunto do governo, mas o ministro Lewandowski fincou o pé, disse que alguns aspectos eram flagrantemente inconstitucionais, feriam o direito de defesa. O Lula foi lá e vetou um item. E ontem esse item foi derrubado, esse veto foi derrubado por uma larga maioria. Coincidiu com o fato de eles manterem um outro veto, esse do Jair Bolsonaro, referente a uma questão que não é exatamente de segurança pública, mas que também é de um tema correlato à justiça e à área de segurança, que é essa questão das fake news, para a qual o governo Lula também está muito mobilizado. Então, com isso, a gente vai vendo que o governo vai chegar em 2026 defendendo um tipo de linha na segurança e nessa questão da criminalização de fake news e crimes cibernéticos, que é diferente do que o Congresso pensa e, em muitos casos, diferente também do que pensa a sociedade, que tem aí demonstrado nessas questões um perfil mais conservador, um perfil mais de centro-direita. Então é algo com que o governo tem que se preocupar, porque é um tema que certamente vai ser dos mais importantes da eleição. Todas as pesquisas mostram isso. Quando você pergunta para o eleitor quais são as coisas com as quais ele está mais preocupado, economia, temas da economia e de segurança pública ocupam ali as primeiras posições, se revezam nas primeiras posições. Então, o governo até aqui não encontrou um discurso, não encontrou uma maneira de coordenar esse tema sem assumir também todo o ônus para si, e vai sofrendo derrotas. Nessa questão das câmeras corporais dos policiais também, ontem o governo editou uma portaria. E é uma portaria que, a meu ver, reflete isso que eu falei, essa característica do governo, de querer medir a temperatura da água, mas não saber se vai mergulhar. Porque o governo se dispõe a regulamentar a questão, mas, primeiro, não torna obrigatório o uso das câmeras e, segundo, permite, por exemplo, o acionamento e o desligamento por parte dos próprios policiais, que é uma coisa que o Tarcísio fez aqui, que foi questionada, mas que a portaria do Lewandowski não proíbe. Então, deu ao Tarcísio o seguinte discurso: olha,
Eu estou dentro da portaria do governo. A minha regulamentação não fere em nada a portaria do governo. Então, o jeito que você faz, quer fazer um contraponto ao principal postulante ao lugar do Lula até aqui, que é o Tarcísio de Freitas, sem de fato fazer um contraponto. Realmente você tem razão, Vera, na questão da portaria, né, quando a gente ouviu ontem os detalhes, uma coisa ali bem aberta, né? Se imaginava dúbio, sim, que ia vir alguma coisa taxativa no sentido de os policiais não poderem desligar as câmeras, e não foi o que veio nesse texto. Agora, Vera, a pauta da segurança, ela está se impondo pela própria realidade, né? Não só no sentido, assim, digamos, macro, que é o tráfico de droga, tráfico de armas, né? E todas as ações ilegais, por exemplo, que são cometidas na Amazônia, né? Então você tem aí a coisa. Agora, também é um tema assim muito no dia a dia das pessoas, né? Que as pessoas ficam, por exemplo, inseguras quando tem um assalto na sua rua. Né? Quer dizer, um assalto, foi lá um assalto, roubaram um celular e tal, mas ali na calçada do seu prédio, entende? As pessoas ficam assustadas. E como essas coisas ocorrem com relativa frequência, então você veja, o tema ele vai pro nacional e vai ali para pro acidente, pro roubo da esquina da sua casa. E aí é difícil mesmo, né, que a esquerda não conseguiu até hoje definir uma pauta, enfim, um programa de segurança que seja, que a população minimamente aceite, né? Exatamente, não tem, porque toda a doutrina teórica da esquerda a esse respeito é muito baseada só na questão ali dos direitos humanos e ficou-se nessa pauta por muito tempo sem expandir, sem entender que a população de diversas classes sociais clama por uma linha um pouco mais dura no combate à criminalidade. E aí, quando resolveu a esquerda, por meio do Flávio Dino, entrar nessas questões, ela já estava, essa área já estava ocupada um pouco pela direita bolsonarista. Então é difícil de disputar esse discurso e aquela coisa de que a esquerda defende bandido, isso entre aspas, se colou na esquerda, colou na população. Quando você conversa por aí nos táxis, nos Ubers, quando você conversa com as pessoas que estão submetidas ao jugo do crime organizado nas comunidades, o discurso é esse, o de que a esquerda defende bandido. Então, realmente é difícil para o Lula ter uma pauta, ter um programa, um projeto nessa área e se contrapor a isso que muitos especialistas e muitas entidades de direitos humanos condenam na política aqui da segurança pública de São Paulo, que tem aí aumentado os índices de letalidade policial, relativizado a importância de dispositivos de transparência como esses das câmeras nas fardas, e que não é a linha do PT, não é a linha do Lula, mas até aqui eles não conseguiram fazer uma contraproposta, né, um contraponto que fosse eficaz, eficiente, que conseguisse, principalmente, Sardenberg, apoio no Congresso. O governo tem sofrido muitas derrotas no Congresso nas matérias ligadas a essa área. Aconteceu alguma coisa que eu não ouço, Espera um pouquinho que a gente está aqui com problema no áudio do Sardenberg. Vamos abrir aqui. Pronto. Ok? Retomar. Então, Vera, que é o seguinte, por que aparece, por exemplo, essa visão que a população tem da política da política de esquerda para a segurança? Porque há várias causas da criminalidade, essa criminalidade, digamos, do dia a dia, né? Roubos, pequenos assaltos, não estou nem falando de assassinatos, que tem vários outros motivos, mas a explicação, qual é a causa de tanta criminalidade, né? Então, a tese, digamos, mais social é de que ela resulta da pobreza e do baixo nível de educação, né? E do desemprego, por exemplo, né? O que, olhando as pesquisas, tem uma causa, tem uma responsabilidade na criminalidade, mas não é a mais importante. Não é a mais importante. Há países mais pobres que o Brasil que têm índice de criminalidade menor. Então deveria haver uma outra causa. E um tema em que acaba sendo não discutido aqui no Brasil, nem pela direita nem pela esquerda, que é o seguinte:
muitos analistas do setor dizem o seguinte: um fator importante para combater a criminalidade é quando você cria um ambiente de investigação e judiciário no qual o cara que vai assaltar sabe que ele tem 90% de chance de ser apanhado, né? E aí a criminalidade cai. Entende? Tem pesquisas mostrando, por exemplo, na Inglaterra, que quanto maior o número de casos solucionados e a pessoa apanhada, menor a criminalidade naquela região, né? E é isso que falha no Brasil, entende? As investigações demoram pra caramba, a justiça demora pra caramba. E aí nem tudo é responsabilidade dos governos, né? O judiciário tem um grande papel nisso. Mas veja só, né? O atual ministro da Justiça esteve no judiciário por muitos anos e fazia parte, dentro do Supremo, daquela ala mais garantista, sendo que no Brasil o garantismo acaba funcionando como uma garantia, de certa maneira, de que você vai demorar a cumprir a sua pena, porque Exato. é só depois do trânsito final em julgado que a pessoa cumpre a pena. Muitos juízes acabam soltando, concedendo habeas corpus para soltar criminosos, e isso se reflete e reverte em fugas, etc. Então, essa questão do judiciário é uma questão que, por exemplo, as polícias sempre falam: a gente prende, o judiciário solta. Então, é uma questão que também não tem a ver exatamente com o governo, mas que com o ministro Lewandowski no Ministério da Justiça, eu não sei se o governo vai ter, por exemplo, ímpeto para propor, por exemplo, uma reforma do sistema judiciário que trate desse aspecto. E aquela velha questão, né, Vera? Se tivesse a prisão em segunda instância, já mudava muito, né? Quer dizer, o cara vai em cana. O Congresso quer também. E aí o Congresso não quer por motivos, digamos, próprios. Né? Causa própria, né? E causa própria, né? E aí fica de fato, quer dizer, se o sujeito só vai em cana depois de passar por todas aquelas etapas, anos a fio, quer dizer, aí... E quando chega lá na hora de cumprir a pena, prescreveu, né? Aí complica. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Mas só mais uma coisinha, desculpe aqui, que você falou, o problema do judiciário, mas no universo da população é o governo. É tudo governo. É o governo que a culpa é do governo. Inflação. Não, e aqui, por exemplo, até na eleição municipal, essa questão da segurança não é encargo do prefeito, mas todos os candidatos aqui em São Paulo têm certeza que eles vão ter de fazer propostas na área de segurança, porque o roubo de celulares no centro da cidade está terrível, porque tem toda a questão aí patrimonial, que não é responsabilidade deles, mas que eles vão ter que entabular uma série de propostas, porque também será um tema da eleição municipal. Vera Magalhães, muito obrigado e até amanhã? Até amanhã não. Até amanhã não. Tá bem, é pra você, né? Até amanhã. Até não. sexta, obrigado. Até sexta. Sexta prometo que eu estarei aqui. Tchau, Até tchau. mais, Vera. Agora é intervalo? E já voltamos. CBN Brasil.